Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de comunicação e marketing de posicionamento. Hoje eu quero te falar sobre ambientes. Será que você está frequentando o ambiente certo? Porque se você estiver no ambiente errado, você estará com as pessoas erradas. Será que talvez não é por isso que o seu projeto não sai do papel? Será que não é por isso que você está no mesmo lugar de sempre e não avança? Será que é por isso que você se sente menor do que realmente você é? Será que é por isso que você não está feliz, não está contente, não se sente realizado ou realizada? Os ambientes e as pessoas que estão do nosso lado são fundamentais para a construção da nossa jornada aqui na Terra. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em comunicação, e estou trazendo para você um tema muito importante nessa nossa aula de marketing de posicionamento. Você precisa entender onde você está e o que fazer para sair do lugar errado ou então permanecer se você estiver no lugar certo. A vida é uma grande jornada e se a gente não estiver com as pessoas certas, o nosso destino fica comprometido. Se não estivermos frequentando os ambientes certos, a gente nunca vai chegar onde a gente tanto quer, onde a gente tanto merece. Entenda que você tem uma missão nessa terra, você tem uma mensagem e Deus te criou com um propósito. Se a gente não se ajudar, quem mais vai nos ajudar? Eu quero te contar uma história que é um clássico da literatura infantil. Muitas pessoas dizem que é uma história para dormir, uma historinha para dormir, mas aqui nesse canal você vai entender que essa é uma história para acordar para a sua mensagem, para acordar para o seu propósito, para acordar para a vida. Presta atenção na história que eu vou te contar. Eu tenho certeza que você já a conhece, mas não com essa leitura que eu vou fazer agora. Eu vou extrair dessa história algumas lições importantes para você e vou te dar alertas para que você consiga identificar se você está ou não está no lugar certo. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. A história que eu vou te contar é sobre uma mamãe pata, um animal. Essa aqui é uma fábula, que é uma história em que os animais têm fala. Essa pata estava cuidando de 4 ovinhos. Ela estava feliz porque finalmente ela se tornaria mãe. E ela ficou ali, aquecendo, protegendo e guardando os seus ovinhos. Em determinado momento, um deles começou a chocar, se rompeu e de lá saiu um lindo patinho amarelo. Ela olhou e falou, nossa, como ele é lindo, como ele é formoso. Na sequência, o segundo ovinho também chocou e de lá saiu um lindo patinho amarelo. O terceiro aconteceu a mesma coisa. Lá dentro tinha um animalzinho com as suas penas amarelas e a mamãe pata ficou toda feliz. Só que no quarto ovinho, o que mais demorou para nascer, lá dentro não tinha um animalzinho bonitinho amarelo. Ele era branco, ele era meio cinza. A mamãe pata, ela olhou para aquele animalzinho que estava nascendo, mas mesmo assim o amou. Ela percebeu que ele era diferente, mas ainda assim o seu amor maternal falou mais alto e ela deu amor àquele patinho. Você já conseguiu identificar que história é essa? É uma história clássica da literatura infantil, que muitas pessoas dizem que é para dormir, uma historinha para dormir. Mas aqui, você vai entender que essa história é para acordar para a vida, para acordar para aquilo que você tem que fazer. Pois é, acertou quem disse que essa é a história do patinho feio, um clássico da literatura infantil. Vamos voltar para a história. Aquela mamãe pata seguiu amando o seu filhotinho, seguiu cuidando dele, mas ele era diferente. E na medida em que ele foi crescendo, as diferenças foram aumentando. E ele começou a ser chamado de o patinho feio. Os 3 irmãos eram amarelinhos e ele era branco. Os 3 irmãos tinham características em comum e ele não tinha. Acontece que ele começou a andar com os irmãos para cima, para baixo, encontrar outros patinhos
E ele era sempre deixado de lado. Por quê? Porque ele era diferente, porque ele era o patinho feio. Ninguém queria brincar, ninguém queria estar com ele, ninguém queria ser visto do lado do patinho feio. E ele começou a se sentir muito mal. Ele começou a ficar incomodado com aquela situação e começou a se sentir pior, menor. E ele começou a sofrer. Muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós olhamos para o mundo à nossa volta e temos a convicção de que a gente não faz parte dele. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha sentido isso no seu coração. A gente não consegue se encaixar em alguns ambientes, a gente não consegue se encaixar, às vezes, no trabalho, num grupo de amigos, pessoas que cresceram com a gente, e a gente olha e fala, eu não sou daqui. Por que eu estou aqui? Esse sentimento, que talvez você esteja lembrando agora, que já sentiu um dia, foi o que o patinho feio sentiu naquele momento. Aqueles primeiros dias, primeiras semanas, primeiros anos de vida foram muito ruins para ele, porque ele não estava no lugar dele. E cansado da rejeição, cansado de sofrer, cansado de ser deixado de lado e cansado de ser chamado de o patinho feio, ele decidiu buscar novos ares. Como conta a história, como conta esse clássico da literatura infantil, o patinho feio saiu andando pelo bosque. Encontrou um lago e começou a olhar os outros animais que viviam por ali. Ele tinha muito medo e muita vergonha de ver o próprio reflexo, porque ele cresceu ouvindo que ele era feio. Ele tinha vergonha de estar com outros animais, porque ele tinha convicção de que ele era feio. As pessoas, às vezes, falam o que não devem e nos colocam para baixo. Dizem que nós não somos bons naquilo que fazemos, que nós não temos dons ou habilidades. Criticam a nossa roupa, criticam a nossa aparência, criticam a nossa saúde, criticam os cuidados que nós temos. E essas críticas batem no nosso coração. A grande pergunta que eu te faço é, até quando você vai dar ouvidos às pessoas que não têm o direito de apontar o dedo para você? Até quando você vai ficar sofrendo porque os outros estão dizendo que você é algo que você não é? Quando a gente descobre quem nós somos, toda essa história muda. Você não pode permanecer em ambientes que te fazem mal. E eu vou te dar no final dessa aula 3 alertas para você identificar se você está no ambiente certo ou no ambiente errado. E antes de continuar a história, eu quero que você deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. Qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Se você estiver fora do Brasil, coloca aqui qual é o país que você está acompanhando hoje. E quero te fazer um pedido. Curta esse vídeo. Deixa o seu like aí, porque quanto mais você curtir, quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é necessário e vai entregar para mais pessoas. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, você que é uma flecha. Eu conto com você para que essa mensagem do bem chegue a mais e mais pessoas. Vamos voltar para a nossa história. O patinho feio tinha medo de ver o seu reflexo. Tinha medo de andar com outras pessoas. Quando nós somos massacrados pelas críticas das pessoas que estão à nossa volta, muitas das vezes nós queremos nos isolar. Nós queremos ficar dentro de casa. Nós evitamos festas, nós evitamos encontros sociais, nós evitamos estar com outras pessoas, mas isso é um grande erro. Porque pessoas precisam de pessoas, pessoas seguem pessoas. As críticas não podem nos afastar do nosso propósito, da nossa missão e da nossa mensagem. Você não pode deixar que os outros te coloquem para baixo. E essa história que eu estou te contando hoje vai te mostrar como sair dessa situação. O patinho feio tomou coragem e decidiu ver o seu reflexo. Ele olhou para o lago, ele olhou para o espelho d'água e tomou um susto. Ele se surpreendeu com o que ele viu. Ele falou, eu não sou feio como as pessoas dizem. Eu não sou diferente como as pessoas dizem. E quando o patinho levantou os olhos, ele olhou para o meio do lago e viu outros animais iguais a ele. Os seus irmãos e a sua mãe tinham as penas amarelas. Ele
era todo branquinho. E no lago havia outros animais, nadando como ele nada, com a pena branca. E aí ele começou a entender que ele cresceu no lugar errado, que ele estava no lugar errado, que no fundo ele nunca foi um pato, ele era um cisne. Ali, no meio do lago, ele encontrou pessoas iguais a ele. Ele encontrou a sua verdadeira família. O patinho feio nunca foi um pato. Ele sempre foi um cisne branco, um cisne lindo. E todo animado, ele foi nadando ao encontro dos seus e foi bem recebido. Ele, na verdade, era o ovinho que se perdeu, o cisne que se perdeu e acabou caindo. Ele, na verdade, era o cisne que se perdeu e acabou perto da pata amarela. Ao encontrar o seu lugar e ao recuperar a sua identidade, ele percebeu que sim, ele era lindo, que sim, ele era benquisto e que sim, ele tinha um lugar para estar. Talvez anos e anos depois de você ter escutado essa história, você não se lembre dos detalhes dela. Você não se lembre da moral e das lições que essa história passa. Mas a história do patinho feio, que é uma história para dormir, na verdade, é uma história para você acordar. Talvez as pessoas que estejam à sua volta, as pessoas que te rejeitam, as pessoas que dizem que você é feio, que você é feia, que você não tem habilidade, que você não sabe, que você é burro, talvez essas pessoas estejam erradas, talvez você esteja no lugar errado. Talvez seja a sua hora de sair. Talvez seja a sua hora de buscar um outro lago. Talvez seja a hora de você se olhar no espelho e entender o que tem dentro de você, como você é. Nunca se esqueça que você é uma criatura de Deus. Nunca se esqueça que Ele te mandou para a terra com um propósito, com uma missão e com uma mensagem. Nunca se esqueça que o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, é o roteirista da sua vida. Foi Ele que escreveu a sua história. Foi Ele que traçou o seu destino. E Ele é um bom pai. E um bom pai cuida do seu filho, cuida da sua filha. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Você não é o patinho feio. Você é uma criatura de Deus. E Ele te chamou para o tempo que se chama hoje, para fazer a diferença nesse mundo, para ser o sal da terra. O Criador do Universo acredita em você. Por que você vai duvidar? Por que você vai acreditar nas críticas? Por que você vai acreditar nos outros? Eu quero te entregar agora 3 alertas, com base na história que a gente ouviu, lembrou ou conheceu hoje, para que você entenda se você está ou não está num ambiente errado, para saber se você está no ambiente certo. A história do patinho feio nos mostra que ele era um cisne que foi criado entre os patos e por isso ele era considerado feio e diferente. Talvez você esteja num ambiente que não é mais o seu. Talvez você precise mudar de ares. Talvez você precise encontrar um novo caminho. Ah, Daniel, mas eu cresci com essas pessoas. O patinho feio também. Ah, Daniel, mas esse pessoal aqui me ajuda de vez em quando. Não é de vez em quando. Você tem que andar do lado de pessoas que te ajudam a cumprir o seu propósito. Andar do lado de pessoas que te ajudam a crescer. Não é só solidariedade, não é só um tapinha nas costas. É a mão dada. É um caminho lado a lado, é ombro a ombro. Você não pode se contentar com pouco. Você não pode esperar que os outros façam qualquer coisa. Porque você tem uma mensagem, você é uma flecha e você é a nova influência que esse mundo precisa. Você precisa estar nos ambientes certos, porque nos ambientes certos você vai encontrar as pessoas que vão te ajudar, você vai ter felicidade e você vai poder cumprir o seu propósito. Não abra mão da sua mensagem, não abra mão da sua missão. Identifique agora se você está frequentando os ambientes errados. O primeiro alerta que eu vou te dar é: se as pessoas que estão ao seu lado te diminuem. Pensa nisso. No ambiente que você frequenta, ainda que seja na igreja, na sua família, no condomínio, na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, as pessoas que estão à sua volta, elas te diminuem?
Elas disparam contra você palavras depreciativas, elas dizem que você não é tudo isso, que você pelo contrário, e começa a te colocar para baixo? A sua resposta a essa pergunta é sim ou não. Pensa. As pessoas que estão à sua volta, elas te fazem mal ou te fazem bem? Porque se elas te fazem mal, se elas te diminuem, se elas te colocam para baixo, então você está no ambiente errado. Você está andando com as pessoas erradas. Segundo o alerta da aula de hoje, você se sente parte desse lugar? Você se sente parte dessa comunidade, desse grupo de amigos? Esse sentimento, essa noção de pertencimento é muito importante. Na medida em que as redes sociais foram se democratizando e tornando, atraindo cada vez mais pessoas, nós passamos a nos aglutinar, nós passamos a seguir pessoas em que a gente se identifica, em que a gente tem conexão. A gente sente que é parte daquele movimento, a gente sente que é parte daquele grupo, a gente sente que é parte daquela audiência, porque há conexão. Agora, o lugar que você está vivendo hoje, você se sente parte? Você olha em volta e fala, aqui é o meu lugar? Porque se você não tem isso, se você não se sente parte desse lugar, eu acredito que é a hora de você buscar um outro ambiente. Porque você não foi chamado, não foi criado para sofrer. Você não foi criado por Deus para ser rejeitado ou rejeitada. Pelo contrário. A Bíblia é muito clara quando diz que você é o sal da terra, luz do mundo. Luz ilumina, sal dá gosto. E não é rejeitado. O sal só é rejeitado quando perde o gosto. Então, dentro de você tem uma missão, dentro de você tem uma mensagem, dentro de você tem um tesouro, e isso é o seu gosto. O gosto que você dá ao mundo. Para que você não perca isso, busque um ambiente certo. Não permaneça em locais em que você não se sente parte e não permaneça em locais em que as pessoas te diminuem. Você não foi chamado para isso. Um alerta importante que eu vou dar aqui é o seguinte. Às vezes você está num ambiente de trabalho em que você não quer mais estar. Aí fala, não, Daniel, eu não me sinto parte desse local. As pessoas aqui me diminuem. O que você tem que fazer? Buscar uma transição. Você tem que procurar outro emprego e sair. Não vá de forma desequilibrada, impensada, jogar tudo para o alto. Não. Tenha controle das suas emoções. Entenda que você precisa seguir trabalhando, que você precisa criar um caminho para você, e enquanto você não tiver esse caminho, você tem que ficar, resistir, ser forte, corajoso e corajosa, enfrentar o mal, até que uma nova porta se abra. Então eu não estou te aconselhando a jogar tudo para o alto. Há ambientes que você pode sair agora, imediatamente. Há grupos de amigos que você não precisa mais frequentar. Isso não vai trazer nenhum dano para a sua vida ou para o seu sustento. Agora, se pode abalar o seu sustento, se pode abalar significativamente a sua vida, crie uma ponte. Crie um novo caminho. E quando a porta se abrir, feche a que te faz mal. O terceiro alerta que eu vou te dar da história de hoje é: onde você está? Você consegue vislumbrar a próxima fase? Porque se você estiver num local que não te permite vislumbrar, olhar, o que é vislumbrar? É você olhar lá para frente, olhar para o horizonte, lá para frente e falar, lá está a terra prometida, lá está a próxima fase, é para lá que eu quero ir, é lá onde eu tenho que estar. Se o lugar onde você está hoje não te permite vislumbrar o futuro, você está no lugar errado. Quando eu comecei a andar com outras companhias, com outras pessoas e frequentar outros ambientes, eu comecei a enxergar outras fases. Quando eu ando com pessoas que têm 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, pessoas que estão fazendo eventos em todo o Brasil, essas pessoas estão me falando, sabe o quê? Que agora elas querem aumentar o número de seguidores, que elas querem levar o conteúdo delas para fora do Brasil, que elas querem fazer mais e mais e mais e mais. Então, essas pessoas me ajudam a ver a próxima fase. Quando você anda com pessoas que estão num nível profissional, intelectual, abaixo do seu, elas não têm como te apontar a próxima fase, elas não têm como te apontar um caminho. Elas só vão lamentar a vida. Elas só vão falar mais do mesmo. Elas vão fazer com que você se sinta bem, afinal de contas, você tem uma capacidade maior do que a delas, e você vai permanecer na zona de conforto.
Se você está num ambiente que não te permite vislumbrar a próxima fase, você precisa sair daí hoje. Você precisa estar do lado de pessoas que estão caminhando para o alvo, que estão realizando, que estão fazendo. Ah, Daniel, mas esse negócio de ficar produzindo, de ficar realizando é muito difícil. Se você não fizer isso, você vai viver a mesma história de sempre. Daqui a 20 anos você não vai ter nada de bom para contar. E pior, vai se arrepender de ter tido a chance, de ter ouvido esse vídeo, de ter escutado essa mensagem e não ter colocado em prática. Você precisa caminhar. E é para frente que se anda. Parado, a gente nunca vai viver algo novo. Andando para trás, a gente sempre vai voltar para onde a gente saiu e jamais deveria ter voltado. É para frente que se anda, flecha. Flecha só para no alvo, não se esqueça disso. Você tem uma mensagem, você carrega um tesouro, você tem uma grande história. O que você passou até aqui te ensinou. O que você passou até aqui te mostrou. O que você passou até aqui te fez entender como é a vida e o que você precisa fazer. Mas se você continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, que não te permitem ver o futuro, que não te permitem ver além, você vai ter uma vida mais ou menos regular, medíocre. E Deus não te chamou para isso. Por isso, eu te incentivo. Se você está em ambientes que as pessoas te diminuem, se você está num ambiente que você não se sente parte dele, e se você está num ambiente onde as pessoas que estão ali não te permitem ver a próxima fase, mude de ambiente, mude de lugar, mude de endereço, mude de curso, mude de grupo de amigos. Procure estar do lado das pessoas certas e nos ambientes certos. E aqui estão os alertas para você identificar. Se fez sentido para você, coloca sim nos comentários. Se não fez sentido, coloca não. Eu quero ouvir a sua opinião. Agora, se você está convicto ou convicta de que precisa mudar de ambiente, que você precisa crescer, que você precisa viver o plano de Deus para a sua vida, coloca o emoji da flecha. Coloca o emoji da flecha nos comentários. Se você tem convicção de que é hora de mudar e crescer, emoji da flecha. Não se esqueça que você não está aqui à toa, que a sua história guarda um tesouro que precisa ser compartilhado com as pessoas. Você é uma flecha, você é a nova influência que esse mundo precisa. Você não é o patinho feio, a patinha feia. Você é alguém que foi criado com um propósito, com um plano. E chegou a hora de você andar com as pessoas certas, nos ambientes certos, para salvar não só a sua mensagem, mas a sua alegria, a sua vida, a sua missão, o seu propósito. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de crescer, chegou a hora de ser uma flecha. Flecha não dá ré, flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, por você ter curtido, compartilhado esse vídeo. Eu tenho convicção que muitas pessoas precisam ouvir a releitura dessa história, que não é uma historinha para dormir, é uma história para acordar. E eu sei que você que é uma flecha vai compartilhar esse link com seus amigos, com as suas amigas, para que elas também possam entender se elas estão ou não estão no ambiente certo. E eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender a se posicionar, se você quer aprender a fazer a diferença nessa terra, nesse tempo que se chama hoje, se você quer impactar essa geração, eu acredito que você pode fazer isso por meio da sua mensagem e por meio da sua história. Mas se você não souber contar a sua história, ninguém vai contar para você. Se você não se posicionar da forma certa, ninguém vai fazer isso por você. Você precisa encher-se de conhecimento e começar a praticar algumas técnicas, algumas ações, tomar decisões certas para você se posicionar. O que é se posicionar, Daniel? Se posicionar é mostrar ao mundo quem você é, o que você sabe e o que você faz. Se o que você sabe e o que você faz pode ajudar uma pessoa, então você já tem uma grande mensagem. Se você quer aprender a contar essa mensagem ao mundo, a se posicionar dentro e fora das redes, eu te convido a estar comigo na imersão A Chave de Ouro. Vai ser nos dias 27, 28 e 29 de junho em Alphaville, São Paulo. Eu vou fazer a 6ª turma da Chave de Ouro
na sede da Infinitus, aqui onde eu estou gravando esse vídeo, aqui no Estúdio Flecha. Aqui do lado tem um auditório que vai receber a Chave de Ouro, a 6ª turma da Chave de Ouro, que é a minha imersão em comunicação e marketing de posicionamento, para você aprender a se posicionar da forma certa dentro e fora das redes. O link para você se inscrever está aqui na descrição. Só você clicar, colocar lá seu nome, colocar seu e-mail, que a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai te explicar como você pode participar da imersão A Chave de Ouro. Quem já participou sabe que a imersão é transformadora, porque eu trago nela lições de branding, que é branding pessoal, que é a sua marca pessoal, storytelling, que é como você vai contar a história, e conteúdo estratégico, como você vai contar nas redes e como você vai contar no dia a dia, numa palestra, numa apresentação no seu trabalho, aquilo que você sabe. Como que você vai gerar conexão para que as pessoas parem para te ouvir. Tudo isso você vai aprender na imersão A Chave de Ouro. E a 6ª turma vai acontecer em junho, nos dias 27, 28 e 29, em Alphaville, São Paulo. Se você participar, vai ter o prazer de conhecer o Estúdio Flecha. E quem sabe a gente não grava aqui um vídeo. Está aqui o convite. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve em mais uma aula aqui no canal. Ou então um episódio do Virando o Jogo, toda quinta-feira no canal da Infinitus. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreva lá também. Se inscreva aqui e se inscreva lá. Vamos juntos nessa onda do bem. Nós somos um exército de flechas, que são pessoas que apontam a direção e fazem a diferença. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe e eu te desejo, Flecha, saúde e paz.